Hoje à noite nós vamos estar falando sobre investir na obra de Deus. Investir na obra de Deus. E esse sonho de Natal é uma das maiores obras de Deus em termos de evangelismo do nosso ano. É onde nós temos a nossa grande colheita. Qual é o alvo da igreja? Se alguém disser assim, qual é o alvo da igreja? O que você responderia? Evangelizar. Evangelizar. O que é evangelizar? É pegar essa mensagem de salvação, de que as pessoas não precisam ir para o inferno, de que as pessoas não precisam morrer e ficarem separadas de Deus para todo sempre, que as pessoas podem viver para aquilo para o qual foram criados, eles podem viver para todo sempre nessa terra assim, toda reformada, a Bíblia diz, mas elas podem viver para sempre. A vida, eu acho a vida boa, por mais que nós temos muita violência e muito roubo, muita corrupção e muitas tristezas, mas assim mesmo com essa desgraça toda, eu ainda acho legal a vida. Você não gosta da vida? Cara, quando eu estou vendo os pássaros, quando eu estou pescando, quando eu estou batendo tênis, quando eu estou batendo um papo, né? Quando eu estou batendo em alguém, na bola, claro, né? São momentos de alegria, quando a gente está cantando junto, quando a gente vê as coisas engraçadas. Assim a vida fala, imagine quando Deus tirar o pecado do mundo, quando Deus encerrar a carreira de Satanás, como vai ser fantástico. E o Evangelho é dizer para as pessoas, meu amigo, Deus criou você e escreveu o seu nome no livro da vida para você viver para todo sempre com Ele. Não perca essa oportunidade. E o Evangelho nos ensina como as pessoas podem ter essa salvação, o perdão dos seus pecados e um relacionamento eterno com Deus. Essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. Agora, a segunda missão da igreja é nós cuidarmos uns dos outros. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. A Bíblia nos chama de várias coisas, né? Várias analogias que ele faz, mas nós somos como um exército de Deus, e o exército cuida dos seus soldados, porque senão, quem vai guerrear? Então Deus quer que a gente cuide bem uns dos outros, porque cada pessoa que é bem cuidada, que é bem sadia espiritualmente, vai ser mais uma força no nosso trabalho de evangelismo. Nós não queremos perder ninguém, nós queremos que todo mundo esteja bem. Por isso nós queremos ajudar as pessoas a resolverem suas mágoas e resolverem seus problemas. Hoje eu passei quase uma hora com alguém, né, antes de vir para um culto. Por quê? Porque nós queremos amar, nós queremos resolver, nós queremos ajudar as pessoas a viverem a vida plena e abundante que Deus quer. E então nós temos essas duas missões, mas tudo na verdade encaixa em evangelizar. Não existe algo que agrade mais a Deus do que quando a igreja está divulgando a palavra de Deus e oferecendo oportunidade das pessoas corresponderem ao objetivo pelo qual Deus um dia antes. Eu acho legal que Deus ele dá mais valor ao indivíduo do que ao lugar, né? Tem pessoas que valorizam a casa, que valorizam o carro da pessoa. Não, Deus valoriza a pessoa. Não é fantástico a pessoa? Deus valoriza a pessoa. Por isso que Deus escreveu e preparou e deu o nome e escolheu o DNA, e escolheu os elementos que comporiam a você e sua personalidade antes de fazer o lugar onde você ia morar. A Bíblia diz que Deus escreveu o seu nome no livro da vida antes de criar o mundo. Tanto Ele valoriza você. E então a nossa missão como igreja, e lembre-se que eu falei há 2 semanas que a cobrança é individual. A igreja é coletiva, mas a cobrança é individual. Você responde por si. Sim, você faz parte da igreja, a igreja facilita o seu trabalho ou dificulta o seu trabalho, mas a cobrança de Deus é em cima do indivíduo, porque Deus deu a cada pessoa certos talentos, Deus deu a cada pessoa vida, energia, força, inteligência. Então, Deus
nos fala através das parábolas de Jesus. Parábolas são histórias que Jesus contou durante a sua vida aqui. E ele contou muitas parábolas sobre servir. Quando Jesus nos salva, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Na verdade, a Bíblia diz que nós já somos filhos porque nascemos humanos e Deus nasceu, mas filhos perdidos, filhos que abandonaram Deus, filhos que não vão passar a eternidade, aqueles filhos que caíram da graça de Deus. Quando nós nascemos de novo, por isso Jesus disse a Nicodemos, importa renascer. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, nós nascemos na família de Deus, nós nascemos como filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, nós nos tornamos filhos. Mas não somente filhos, nós nos tornamos também, a Bíblia diz, amigos. Amigos porque Deus desvenda, Ele revela o plano dEle. E terceiro, Deus nos chama de servos. E essa palavra servos, ele aparece tantas vezes quanto filhos, né? Servos. Durante essa vida que nós temos aqui na terra, enquanto o diabo ainda está solto, enquanto ainda existe a maldição do pecado, é também a hora do nosso servir. Jesus disse que vai chegar a hora quando nós não vamos poder mais trabalhar. Depois da volta de Cristo, acabou o nosso trabalho em termos do crescimento do reino. Quem entrou, entrou, e quem ficou, ficou. Como nos diz a parábola das 5 virgens espertas e as 5 bobas. Então, o nosso momento de trabalho é agora. Você está nessa terra, Deus não te levou logo para o céu quando você se converteu, quando você entregou a vida a Jesus, porque agora você, além de filho, você é amigo e você é servo. Nós, como corpo de Deus, fazemos o trabalho de Deus. E como servo, ele conta várias parábolas. Primeiro, então nós investimos nossas vidas em servir a Deus. Outro dia nós falamos sobre a parábola no livro de Lucas, capítulo 12, daquele homem que plantou, era um servo e plantou, e as coisas deram certo, e a colheita foi muito grande, a ponto que ele construiu maiores depósitos para poder guardar a sua colheita. E quando ele já estava podre de rico, ele disse: ó alma, descanse, agora você tem bastante, agora você vai curtir o resto da sua vida, porque você tem abundância. E Deus disse: louco, né? Se ele fosse amazonense, Deus teria dito leso, né? Mas louco, essa noite te pedirei contas, hoje, e para quem ficará tudo que você acumulou. E depois ele diz assim: assim é todo aquele que acumula para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Servir, além de ser nossa missão, é a forma que Deus deu para nós adquirirmos capital, né, riquezas no céu. Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Nós aqui nessa vida, como servos, estamos acumulando. Inclusive, a outra parábola que nós vamos olhar agora é a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, ali pelo verso 15, e essa parábola Jesus repete 4 vezes. Isso é porque é importante, ele aparece 4 vezes. E nessa parábola, a Bíblia diz que um senhor ia viajar, ia embora. Isso é Jesus voltando para o Pai, para voltar depois. E ele deu aos seus servos talentos. Deu a um 5, a outro 2, a outro 1. E um dia ele voltou e fez auditoria, né? A auditoria, quem trabalha em empresa sabe que a auditoria é o terror. E ele fez auditoria, ele voltou, chamou cada um dos servos, e o que tinha pegou 5, ele apresentou 5 mais 5, ele havia investido esses 5, e claro, ele na verdade ganhou mais do que 5, porque ele teve que viver também dentro daquele dinheiro. Aquele dinheiro era para ele viver, para se vestir, para ele ter a sua casa, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde. Então na verdade ele ganhou mais do que 5, mas 5 ele devolveu para Deus, né? Ele 5 mais 5, ele devolveu 10, e ainda
pôde ter uma boa vida. E o que Deus diz? Bom e fiel servo, entra, tá, na festa do teu Senhor. A mesma coisa aconteceu com aquele que havia ganho 2 talentos. Aí aquele que ganhou só 1 talento, né? O que ele fez com o talento? Além de ter só 1, ainda enterrou. Eu acho que Deus já sabia que ele ia enterrar, por isso que ele deu só 1. Por que Deus queria que ele enterrasse 5? Ele enterrou, ele colocou em coisas terrenas. Aquilo representa aquela pessoa que Deus dá talento e tudo que você investe é para si, é aqui na terra. Você não manda nada para o céu. Você não usa isso para gerar riqueza no céu. Depois disso, Jesus conta outra história, outra parábola do semeador. Em Lucas capítulo 8, começando com o verso 5. Ele fala sobre a parábola do semeador, e ele diz que o semeador saiu para semear, e nós somos os servos de Deus que semeiam, nós semeamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa mensagem do Evangelho de Jesus, nós semeamos, e parte dessa semente cai, e, às vezes na estrada, e os passarinhos levam embora, às vezes parte cai nas rochas, e a pessoa se interessa, mas depois se desmotiva, parte cai entre os espinhos em terra difícil, e a coisa não frutifica. Mas parte, a Bíblia diz, cai em solo fértil e produz 100 vezes o que você plantou. E veja só, eu estava pensando, Manaus na verdade não é lá essas coisas para se viver. É uma cidade quente, né? Nós não temos, tem muitas coisas que faltam na cidade. Sem contar os buracos, é o que não falta. A única coisa que não falta em Manaus é buraco. Buraco, né? Nós somos a capital dos buracos, né? Outro dia eu estava no interior, na estrada de Pissarra. Eu digo, cara, essa estrada de Pissarra é muito melhor do que a minha rua que eu venho para cá, para a igreja. E nós temos muitos assaltos, nós temos, nós pagamos muito esgoto, não é? O Chico Preto está até com uma campanha para cortar isso aí. Se você vê aquela folha dele, assine, porque é a cidade que tem os valores mais altos. É um roubo, né? O esgoto é o dobro. Se você gastou 100 de água, é 100 de esgoto, né? Só em Manaus. Então nós temos preços caros, nós estamos com muitas dificuldades. Mas sabe uma coisa? Essa cidade, ela é fértil para o Evangelho. A nossa cidade, por causa inclusive dessas dificuldades que nós temos, Deus tem feito isso, despertar nas pessoas a necessidade da sua salvação. Então é por isso que vale a pena morar em Manaus, né? Se eu vou servir, né? Você já plantou? Olha, toda a minha infância eu plantei coisas. Eu sempre gostei de plantas, mas eu não sabia esse negócio de adubo, isso aí. Aí eu plantava lá no barro, aí nascia a folhinha, eu me animava, fazia a dança do fazendeiro, aí no dia seguinte, morria, igual o Pedro, hoje está e amanhã se vai, assim, e eu planei, nunca, eu me lembro que eu acho que eu tirei talvez, eu acho que eu nunca tirei foi nada, de nada que eu plantei na minha infância. Sim, um tomate verde, e eu comi logo antes dos passarinhos comerem. Eu não queria amadurecer porque, né, os passarinhos podiam comer a mucura. Mas um dia eu descobri que você tem que cultivar, você tem que usar, você tem que plantar em lugar fértil. E Deus tem feito essa cidade e os corações do povo manauara ser um coração fértil através dessas dificuldades que nós temos. É por isso que nunca houve uma época mais fértil para o Evangelho do que agora, em 2017. E por isso que nós temos que agradecer a Deus. Porque Deus, a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E isso está cooperando para o nosso bem. Quando a cidade prospera, as pessoas não olham para Deus. Quando a coisa está desgraçada, está com desgraça, né? Aí as pessoas, eles procuram Deus, eles buscam Deus. Eles veem a sua necessidade de Deus. Eles pensam na morte.
E por isso, Deus nos colocou para sermos semeadores. Deus tem nos colocado no lugar onde a colheita é farta. Não existe um lugar onde você prega o evangelho para 150 mil pessoas. Primeiro, 150 mil pessoas não vêm ouvir o evangelho. Segundo, você prega para 150 mil e 15 mil, 10% toma decisões. Dos 10%, 3, 4 mil vêm fazer um com Deus. Dos que fazem um com Deus, pelo menos os 1.500 vão se batizar. Gente, nós estamos numa época, por isso que eu creio que Jesus está para voltar a qualquer segundo. Nós entendemos pela Bíblia que isso ia acontecer, haveria um reavivamento, as pessoas buscariam, porque é final de picada, quem não entrar, não entrou. E a Bíblia diz que seria no tempo quando as pessoas estariam buscando paz e segurança. Então nós sabemos que nós estamos nesse momento, e Deus nos colocou nessa cidade, nesse lugar estratégico, nesse local, e colocou você aqui, junto comigo e com cada um que está aqui, porque Deus nos chamou para sermos servos, semeadores num campo fértil, e é isso que nós queremos fazer, todos os dias. Mas nós estamos falando agora do sonho de Natal. Nós queremos que seja a nossa maior colheita na nossa história. Nós vamos semear, por isso nós estamos semeando. Quando você dá esse convite, você está semeando, você está chamando pessoas para ver se brota o evangelho no coração, se Jesus nasce no coração deles nesse Natal de 2017. Aí Jesus conta, e é interessante ali naquela parábola, no verso 15 do capítulo 8, ele diz assim: e esses que semeiam e produzem muito, é por causa da perseverança. Olha essa perseverança, a qualidade que Jesus destaca é a perseverança, né? Aquela pessoa que não veio ano passado, você vai lá, dá o convite novo, insiste com ele, você continua a perseverar, e eu sei que, olha, eu tive 2 pessoas que saíram da igreja alguns anos atrás, onde, sabe, é muito trabalho, esse sonho de Natal é muito trabalho. Eu digo, mas não precisa trabalhar, nós temos lugar para preguiçoso também, né? Nós temos. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e você vai trabalhar, nós vamos te botar para fora da igreja. Mas aí eu me sinto mal. Isso eu gosto. Eu gosto quando você se sente mal por não trabalhar. Eu quero que o preguiçoso se sinta mal por não trabalhar. Se está todo mundo trabalhando, por que você não vai? Gente, mas na verdade você vai ver que Deus tem feito isso porque Ele quer te abençoar. Ele quer nos abençoar, como eu vou já mostrar para você numa escritura. E outro saiu porque ele achava que a igreja estava bastante grande. Gente, na cidade de Manaus que eu conheço, ainda tem muita gente que precisa do evangelho. E enquanto Deus der o privilégio para nós termos essa abertura, essa liberdade de pregar o evangelho de uma forma tão dinâmica, tão cativante, gente, nós vamos aproveitar esse momento até não der mais. E esse é o compromisso que esse seu pastor tem, os pastores dessa igreja têm, e você tem, eu tenho certeza absoluta, e nós vamos fazer valer esse momento que Deus tem nos dado. É um privilégio a gente ter sido chamado para cá. Tem lugares no mundo que não são férteis, mas não é o caso de Manaus. Persistência, e vai produzir um fruto. Aí ele conta também a parábola do banquete. Na verdade, esse banquete em Lucas capítulo 14, verso 15, é o banquete que um rei fez para o seu filho. Que na verdade fala do banquete que Deus faz para Jesus, para o casamento, um banquete de casamento para o seu filho. E Jesus vai se casar com a igreja, a Bíblia fala sobre isso, nós somos a noiva de Jesus. A humanidade, justamente Deus deu para o seu filho essa terra, na verdade Ele deu o povo humano, Ele deu o ser humano, criado na sua imagem e semelhança, e Jesus tomou sobre si a nossa forma, e Ele deu para nós esse habitat maravilhoso, essa terra maravilhosa, ainda vai dar uma reformada geral, porque Deus quer alegrar o coração do seu filho. É uma festa de banquete, e nessa festa, o chefe, né, o rei, mandou os servos chamarem o pessoal, dizer, olha, já está pronto, pode vir, está pronto, o banquete está pronto, venha, o casamento vai se realizar. E aqueles que haviam sido
convidado anteriormente, cada um começou a dar sua desculpa. Um diz, mas eu comprei uns bois, eu quero experimentá-los lá na fazenda. E o outro diz assim, eu me casei, você sabe como é que é quando a gente casa, a gente tem muitos problemas, e a gente tem que resolver os problemas do casamento, né? E cada um começou a dar suas desculpas, e os servos voltaram e disseram, olha, os convidados não estão vindo, eles não querem vir. E Deus chamou os servos e disse, olha, se vocês vão para tudo que é beco, tudo que é estrada, vocês vão chamar todo mundo que você vê, você convida os mancos, os cegos, você convida os pobres, você convida todo mundo, porque a minha casa tem que estar cheia, eu quero que a minha festa esteja cheia para o meu filho. Nossa tarefa como servos é convidar, para encher a casa de Deus. E como o sonho de Natal é uma oportunidade fantástica. Mas hoje eu quero falar mais um pouco sobre uma outra parábola do servo. Encontra-se no livro de Lucas capítulo 16. É a parábola, a história do gerente esperto. Do gerente esperto. Se Jesus tivesse escrito essa parábola nos dias de hoje, ele teria chamado a parábola do Lava Jato, né? Lucas capítulo 16. Nessa parábola tinha um gerente, um administrador, e assim, o dono colocou tudo nas mãos dele. Ele passou as contas dele para ele gerenciar. Mas a ideia é que ele gerenciasse, né? O administrador trabalha para quem? Para o dono, né? O gerente de uma empresa trabalha para o dono. E se o gerente não produzir uma renda, ele vai ser demitido. E esse gerente se empolgou com toda essa riqueza, e ele como o pessoal da Lava Jato, porque esse pessoal que roubou na Lava Jato, eles trabalhavam para quem? Eles eram gerentes de quê? Do dinheiro. De quem? De quem? Nosso! Foram péssimos. Eu quero tirar todo mundo do Congresso, se possível. Não fique nenhum, tem que renovar toda essa turma, né? Por quê? Porque nós pagamos eles para serem nossos gerentes, e olha, os salários não são poucos, a gente está pagando gerente, e eles estão pegando o dinheiro que era para estar investindo para o povo brasileiro, e estão fazendo o quê? Botando nas suas contas. Estão enriquecendo bancos estrangeiros, estão enriquecendo as suas famílias, né? E esse gerente era desse tipo. Ele pegou aquilo que era de um outro, e em vez dele estar multiplicando assim, e veja só, o gerente recebe salário. Deus é muito claro, ele diz que quando nós somos servos, nós vamos viver daquilo que ele nos dá. Nós vamos viver. Sim, é tudo dele, mas nós vamos tirar uma parte dali para a nossa roupa, para o nosso sapato, para a nossa comida. Deus cuida, ele sustenta os seus servos com aquilo que ele nos dá. Ele nos dá talentos, mas veja só, a riqueza é dele, a riqueza é dele. E nós não podemos começar a achar que agora eu sou gerente só para eu ter uma roupa melhor, que eu sou o foco, que eu sou o centro, que eu sou o alvo desse grande presente de Deus. Não, a riqueza ainda é de Deus, e eu usufruo, e Paulo fala, Deus nos dá as coisas e nós usufruímos disso. Mas a riqueza não é nossa. Por isso que quando as pessoas morrem, ninguém leva nada. Mas durante esse período, Deus ainda diz assim, que nós podemos investir, aqui ele vai falar, investir. E esse gerente esperto, ele quando ouviu que havia uma auditoria, que o chefe, né, o dono, vinha fazer uma avaliação, porque ele tinha ouvido umas conversas, de que esse gerente andava, botando as coisas lá na Suíça, entendeu? Que ele estava colocando as coisas lá em outro país, em outro investimento, em outro bolso. Ele veio, e quando ele soube que ia ter essa auditoria, o gerente sabia que ele ia ser pego, que ele ia perder o seu emprego.
Então rapidamente ele criou um plano. Palavra-chave, plano. Você tem que ter um plano. E ele então chegou com aquelas pessoas que deviam, olha só, ele tinha a autonomia total. Ele chegou então, ele pensou assim: gente, eu vou perder meu emprego, eu sou velho demais para cavar buraco, e eu tenho orgulho demais para ficar mendigando, o que eu vou fazer? Aí ele criou um plano, ele chamou aqueles que deviam o seu senhor e perguntou primeiro: quantos potes de azeite você deve? Ele disse 100, e ele disse: então faça o seguinte, escreva 50, eu vou te perdoar 50, né? Olha só, depois ele chamou o outro, disse: quantos tonéis de trigo você deve? Ele disse 100, ele disse: então escreva aí na sua conta 80, 20 fica como desconto. E assim ele foi criando bom humor e favoreceu os devedores. Ele tinha essa autonomia. E veja só, sempre era perdão. Olha só, isso aqui é uma lição muito grande. A nossa missão também é falar para as pessoas que elas podem ser perdoadas, né? Pela graça e a riqueza de Deus a nosso favor. E ele criou esse plano. Ele disse: porque aí quando o meu emprego se for, aí eu vou para a casa dessas pessoas e vou dizer: oh, se lembra de mim? Se lembra daqueles 50 potes de azeite? Se lembra daqueles 100 tonéis de trigo? E a pessoa vai ser um pouco forçado a pelo menos, né? Deixa eu passar eu estou passando umas dificuldades, eu queria passar só uma semana aqui na sua casa, depois outra semana na casa do outro, um mês na casa do outro, e ele ia ter para onde ir. Deus, ele ali naquela parábola, Jesus, ele condenou a desonestidade, mas ele elogiou a esperteza. E ele ainda faz uma crítica, para nós, os seus filhos. Olha só, você gosta de ser criticado? Só se for por Jesus, e Jesus vai criticar. Olha só o que ele disse: o Senhor elogiou aquele administrador desonesto, né? Porque ele agiu espertamente. E aí ele disse: os filhos deste mundo são mais espertos no trato entre si do que os filhos da luz. Chamou de burro, pisou no rabo, não foi? Gente, isso foi uma crítica. E Deus falou isso porque Ele quer que você seja esperto. Ele quer que eu seja esperto. E o que é esperto a respeito desse administrador? Que ele criou um plano. E o que Deus quer que eu entenda e que você entenda é assim: Deus tem dado para você, eu não sei se você está aproveitando o que Ele tem dado para você, mas Deus tem dado inteligência, tem dado personalidade, tem dado energia, tem dado saúde, tem dado garra. Você está desperdiçando as coisas que Deus tem te dado? De vez em quando na nossa vida nós precisamos parar e ver se estamos desperdiçando. Aqui na igreja, uma das minhas metas é que não haja desperdício. Quem trabalha comigo sabe que eu só vivo, né? Se eu vejo desperdício, se eu vejo o ar-condicionado ligado depois que o pessoal sai, se eu vejo luz ligada, eu acho assim que é um crime, entendeu? Eu acho errado. Por quê? Porque é de Deus. É de Deus. Se eu vou desperdiçar, que seja dali da minha conta, mas não das coisas de Deus, se bem que as minhas coisas são de Deus também, e por isso que eu tenho que ter cuidado até no como eu uso as minhas coisas. Sim, eu usufruo porque faz parte, mas as coisas são de Deus. E ele diz, primeiro, nós precisamos ver se nós estamos desperdiçando. Você está desperdiçando tempo? Você joga fora tempo no Facebook? Você joga fora tempo fazendo coisas que não edificam ninguém, até às vezes prejudicam. Nós precisamos fazer essa avaliação, mas não vamos falar mais disso, que esse sapato vai apertar muito. Mas digamos que você está razoável, você não está desperdiçando tanto assim. Deus diz que você tem que ter um plano. Outro dia na minha aula eu perguntei assim, de vários alunos, a gente rodou assim: se você tivesse 1 milhão, o que você faria?
né? Aí um ia comprar uma casa, outro ia gastar tudo em viagem, ia viajar ao redor do mundo até acabar o dinheiro, outro ia comprar uma casa e investir. Cada um tinha os seus planos, tinha a sua ideia. E sabe o que eles vão fazer? Não vão fazer nada, nenhum deles vai investir coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque não investem agora. Senão você não investe quando você tem 100 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, você não vai investir se você tiver 1 milhão, né? Quantas pessoas tiram na loteria e um ano depois estão pobres, né? Por quê? Porque não fazem um plano. Só funciona a nossa vida se fizermos planos. A Bíblia nos ensina esse provérbio. Nós temos que planejar como... E é isso que Deus, Jesus estava elogiando desse homem. Ele fez um plano. Ele fez um plano. Sabe por quê? Eu tenho péssimas notícias para você. Sabe qual é a péssima notícia? Você vai ser demitido. Igual o cara aqui, você vai ser demitido. Jesus disse que nós vamos ser demitidos, porque ou nós vamos morrer, e pronto, acabou o nosso emprego, ou Jesus volta, e encerrou o nosso emprego. Nós vamos ser demitidos, cedo ou tarde nós vamos ser demitidos, então nós temos que aproveitar, e Jesus quer que a gente aproveite. Olha só o que ele diz aqui. Então, agora falando para os filhos, por isso eu lhes digo, verso 9, ele está falando agora para nós, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando a riqueza acabar, estes amigos te recebam nas moradas eternas. Engraçado, o pai o meu sogro que faleceu há um mês, ele tinha um amigo que era amicíssimo dele. Ele gostava, tinha sido diácono na igreja dele, e os dois tinham quase a mesma idade, e era um cara engraçado, mas eles, depois de uns 20 anos atrás, cada um foi, né, para o seu lugar, mas mantinham um contato. E eu descobri essa semana passada, que esse outro também estava esperando morrer. Ele estava, não me lembro a doença dele, mas ele também estava esperando a morte. E quando o meu sogro faleceu, a esposa dele falou assim: meu bem, o pastor Canuto, que era o nome dele, faleceu. Ele disse: droga, era para eu encontrar ele nas portas eternas, eu que ia recepcionar ele, agora vai ser ele que vai me recepcionar? Olha só, mas ele tinha isso na sua cabeça, ele tinha investido, e ele entendia de que as pessoas que nós evangelizamos, através dos nossos esforços, nossos convites, do nosso evangelismo, através das nossas ofertas, através do nosso investimento, da nossa força, do nosso investimento, de nosso tempo, seja com crianças, adultos ou teens, um dia essas pessoas vão nos recepcionar na nossa chegada, nós vamos ficar sem emprego. E o que você já mandou lá para frente? Olha o que ele diz: então, pegue desse dinheiro aqui desse mundo ímpio e ganhe amigos, para que quando o seu emprego acabar aqui, você seja recebido por eles em moradas eternas. Quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Quem é desonesto no pouco vai ser desonesto no muito. E assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vai confiar a vocês verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem que ser o nosso escravo para Deus. Nós não podemos ser escravo do dinheiro. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor, né? Deus tem que ser nosso Senhor. E o dinheiro nós usamos para espalhar, para evangelizar. É esse o motivo, é isso que Deus está ensinando aqui. Deus quer que nós investamos as nossas vidas, nosso esforço, nossos recursos, para termos uma grande colheita. No livro de Filipenses, capítulo 4, tem um versículo que me chamou muita atenção.
versos 15 a 17. Olha só. Eu quero mostrar, daqui um pouco eu vou te mostrar nas escrituras, está aqui o versículo. Paulo escrevendo para a igreja em Filipe, né, para os irmãos lá da igreja de Filipe. Como vocês sabem, filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando eu parti para Macedônia, você se lembra que Paulo ele queria ir para a Ásia Menor e o Espírito Santo não permitiu, e depois ele teve uma visão de uma pessoa da Macedônia chamando ele, se lembra disso aí, você que estudou Atos? E ele então entendeu que Deus queria que ele fosse ali para Macedônia, e realmente houve assim uma grande explosão do Evangelho ali. Então nos primeiros dias, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, preste atenção nisso aí, dar e receber. O que Deus quer deixar, e Deus sempre quando fala dos nossos recursos, nosso investimento, das nossas vidas, nossos recursos, Ele diz, não é, porque às vezes a gente tem na cabeça que é só dar, eu estou dando, Deus diz, é uma proposta de dar e receber. É como a história do Lanternou que eu falei semana passada. Ele falava, né, uma vez que ele criou a coragem de falar, porque ele era um homem muito tímido, mas no final da vida dele ele deu muitas palestras. Ele disse, eu estou aqui de pá, jogando riqueza para Deus, para crescer o reino dele. Aí o pessoal ficava assim, que cara presunçoso. Ele disse, o problema é que Deus também está jogando de volta com a pá, e a pá dele é mecânica. A minha pazinha não chega aos pés da pasada, da pá mecânica de Deus. E assim também, então, Deus nos ensina nessa passagem, olha só, é uma questão de dar e receber. Sim, você está dando de coração, você nem pensa em Deus te abençoar, você nem quer a bênção de Deus. Mas Deus diz que é uma questão de dar e receber. Você vai receber. Essa é a promessa de Deus que Ele faz toda vez que fala sobre dinheiro. Toda vez que fala sobre os recursos, toda vez que fala do investimento da sua vida. É uma questão de dar e receber. Vocês foram os únicos que partilharam comigo com referência ao dar e receber, exceto vocês. Ninguém partilhou, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas eu estou procurando o que pode ser depositado na sua conta. Olha só, inclusive nesse momento ele diz aqui no 18, ele diz, o que eu recebi já é o suficiente, eu estou amplamente suprido, eu não preciso de mais nada, né? Eu tenho mais do que eu preciso. Mas eu quero incentivar você nisso, porque só assim você deposita riqueza no céu. Só assim. Só assim. E Deus não quer que você chegue pé rapado no céu. Numa das passagens de Pedro, em 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, ele diz assim, algumas pessoas vão chegar no céu, acho que é Pedro, se não for Pedro é Paulo, é um dos dois. Aquela passagem que ele diz, nós temos que ter cuidado como nós construímos sobre o alicerce, né? Ele diz assim, porque alguns constroem com palha, mas o certo é construir com coisas preciosas, né? Uma construção que quando no dia do fogo, no dia do julgamento, dure, porque ele diz, algumas pessoas vão ser salvas como pelo fogo. Você já escapou de um... Quantos já tiveram uma casa e a casa pegou fogo? Não, vamos começar, olha só, temos um aqui. Quem mais? Olha, temos um aqui, 2, 3, olha só. Tem que ter mais cuidado. Agora me diz uma coisa, estava pegando fogo, aí você foi olhar as fotos lá dos álbuns para ver as fotos que você queria levar para fora? Eu não quero perder essas fotos aqui. Deixa eu ver, isso aqui, não, foi assim? Você olhou as fotos? Não, a foto você nem pensou. O que você pegou? Você pegou o que tinha de importância. Se tinha um bolo de dinheiro, o dinheiro. Se tinha carteira de identidade, o cartão de crédito. Você pega o que é de mais importante, se for o filho, é o filho. E você corre. Você sai às vezes só de cueca, e Deus diz assim, que algumas pessoas vão ser salvas como pelo fogo, vão chegar no céu só com cueca, né? Só de cueca.
não vão ter tempo para pegar mais nada, e Deus não quer que você chegue assim, de mãos abanando no céu. Deus quer que você já chegue lá com muita riqueza, que você enviou enquanto aqui na terra, servindo a Deus. Os esforços, os seus esforços, todo esse esforço que nós vamos fazer no sonho de Natal, Deus está só depositando as almas que vão aceitar Cristo, e vai ser bem dividido entre todas as contas, as contas das pessoas que trabalharam. E Deus quer, e é isso que Ele está dizendo aqui: eu não quero que você seja um pé rapado, eu quero que você seja uma pessoa rica no Senhor, uma pessoa abençoada no Senhor, uma pessoa que vai poder dizer assim: você me deu 5 e estão aqui mais 5, você me deu 2, aqui estão mais 2, eu fiz a riqueza que você me deu multiplicar para a tua honra, a tua glória. Nós só temos uma vida para investir nas coisas de Deus. Só uma vida. Como estão os seus investimentos? De vez em quando eu tento procurar no computador lá, quanto eu já tenho na conta lá do céu, mas a minha senha não está pegando esses dias. Eu não estou conseguindo ver quanto está. Mas algumas coisas eu já sei. De vez em quando vem um extrato. Esse mês vieram 3 extratos lá do céu. Pessoas que eu nem imaginava, que me viram na rua e disseram: pastor Davi, eu queria só falar para você, que quando você lutou comigo, quando eu era adolescente, quando você me ensinou quando eu era criança, né? Olha, hoje eu estou servindo a Deus, eu estou numa igreja, um falou: eu sou pastor agora, 2 falaram: eu sou pastor agora, e veja só, você nunca sabe. De vez em quando vem um extratozinho, aí, pelo menos pé rapado eu não estou não. E assim também o seu investimento na vida dessas crianças, na vida desses teens, na vida dessas pessoas que virão para o sonho de Natal. Por isso que leve a sério esse sonho de Natal. Aproveite isso, porque isso, para mim, depois do sonho de Natal, quando acabar o sonho de Natal, pastor Leandro, para mim Jesus pode voltar. Eu não estou nem aí, né? Se Jesus quiser voltar, podia ser assim, na virada do ano, depois da gente comer, a gente ia de barriga cheia, não era bacana? Que momento para a gente ir para o céu, né? E gente, sabe por quê? Mas eu quero mais essa oportunidade, porque eu acho que é o momento de muitos e muitos de nós investirmos como nunca antes no reino de Deus. Compre amigos com esse dinheiro sujo, com essa força, com essa energia, com esse esforço que você tem aqui. Compre amigos que quando você chegar, vão te cumprimentar, vão te receber nas portas do céu. Pai querido, abençoe o teu povo. Senhor, que durante esse período do sonho de Natal, nós possamos investir nossa força, nossos recursos, Senhor, para fazer acontecer. Que conforme tu continuas nos abençoando, Senhor, nessa cidade fértil para o Evangelho, que a gente possa ver que é momento de investirmos, Senhor, que nós não meçamos esforços, não meçamos, Senhor, os recursos, aquilo que Tu nos dá, se nós possamos, Senhor, investir generosamente nesse trato de dar e receber. Pai, abençoe o Teu povo, Senhor. Aqueles que não têm muito, dê mais para eles poderem investir, mas que invistam, Senhor. Senhor, aqueles que não têm muito tempo, dê mais tempo para eles poderem também, Senhor, investir o seu tempo nesse Natal, para Te servir, para que muitas pessoas possam conhecer o Teu precioso Filho Jesus e a salvação que nos deste gratuitamente. Pai, abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Uma semana abençoada.